A paz do Senhor Jesus, irmãos, é um prazer imenso nesta manhã estarmos mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical e poder chegar até você através dos veículos de comunicação, dos veículos das redes sociais. Eu gostaria de deixar um texto da palavra de Deus aqui para você como base, que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 9, 10 e 11. Basicamente, a minha palavra nesta manhã, a escola será baseada aqui praticamente nesse texto aqui, ok? Então, você que está em casa aí, vou ler esse texto e nós estaremos orando. Então, acompanha comigo, você que está na sua casa, no aconchego da sua casa, lendo comigo a cada versículo que eu estiver citando para você, você acompanha comigo na sua casa. Então, Lucas capítulo 21, versículo 9, diz assim: Quando ouvires de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão-vos e vos perseguirão, e entregar-vos-ão nas sinagogas e prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do seu nome. Vamos estar orando? Pai, nesta manhã nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Bendizer o teu nome nesta manhã, Senhor. Pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Apesar de estarmos passando por tantas lutas, por esse tempo difícil, Senhor, a tua mão tem sido poderosa em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, a tua igreja nesta manhã, Senhor. O teu povo, Senhor, que te adora em espírito e em verdade. Nesta manhã nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que eu lutei muito para falar acerca desse tema nesta manhã, né? Ainda mais que nesse tempo que nós estamos passando, né, de pandemias, de tantas coisas que têm ocorrido no mundo, e eu lutei muito para falar sobre esse tema nesta manhã. Nesta manhã, eu quero falar de um tema, eu vou falar de um tema que tem a ver com uns sinais que precedem a volta de Cristo. Logicamente que não há nenhuma presunção da minha parte dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar, tá? Não há nenhuma presunção disso, não estou marcando data, não estou marcando dia, não passa isso na minha mente com relação a isso. Mas eu vou falar de algumas evidências de profecias, e se der tempo eu falo de algumas profecias, mas como o tempo é curto, eu vou falar apenas das evidências, e as profecias fica para outro momento. Algumas evidências que sinalizam para nós, que Jesus breve vem para buscar a sua igreja. Então, a primeira evidência que eu posso destacar para você aqui, e você vai acompanhar alguns versículos da Bíblia comigo, é o que diz o texto de Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestes, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Essas fotos que vocês vão ver agora aí,
de algumas catástrofes e fenômenos na natureza, elas são reais, tá? Não são fotos feitas pelo computador, não. São fotos reais. São fotos de fato. Tá? Em Lucas 21, 25, você pode ler comigo aí: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Em Apocalipse capítulo 6, também versículo 12, diz que, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Está fugindo aqui minha mente. Então, Jesus faz uma analogia, antes de falar sobre essas catástrofes naturais, desses fenômenos na natureza. Jesus faz uma analogia entre uma mulher que está prestes a dar à luz e o princípio de dores. Você sabe, e toda mulher sabe, que antes, quando está chegando perto da mulher dar à luz, a mulher tem muitas contrações, né? E à medida que vai passando o tempo, o dia, essas contrações vão aumentando de intensidade e com menor espaço de tempo. O que Jesus chama de princípio das dores. Você sabe que, você pode estar me perguntando, isso sempre existiu. Os fenômenos da natureza, as catástrofes da natureza sempre existiram. Sim. Mas não é isso que os estudiosos nesse campo estão dizendo. Sempre existiu, mas houve um aumento significativo com relação às catástrofes naturais, né? Os estudiosos, aqueles que estudam a sismologia, que é a ciência que estuda os terremotos, as suas causas, a geofísica, né? Os meteorologistas que estudam a questão do clima, do tempo, eles falam que houve um aumento assustador das catástrofes naturais e dos fenômenos na natureza. Eu vou mostrar para você aqui, e vou citar alguns, de 2004 para cá, para a gente ter noção, de 2004 para cá, como houve um aumento significativo desses fenômenos. Terremotos na Indonésia, em 2004, 230 mil mortos, magnitudes 9.1. Tsunami na Tailândia, em 2004, o terceiro mais violento da história, magnitude 9.1. Terremoto no Paquistão, 95 mil mortos em 2005. Furacão Katrina, em 2005. Ciclone na Birmânia, em 2008. Terremoto no Haiti, em 2010. Morreram mais de 300 mil pessoas, magnitude 7.1. Terremotos e tsunami em 2010, no Haiti. No Haiti, um terremoto em 2010, morreram mais de 300 mil pessoas. Terremoto e tsunami em 2011 no Japão, mais de 20 mil pessoas morreram. Ciclone nas Filipinas em 2013. Terremoto no Chile em 2004, considerado um dos piores terremotos no Chile. Furacão no Texas em 2017. Terremoto no México em 2017. Furacão Irma na Flórida em 2017. Você vê que houve um aumento significativo nos fenômenos na natureza. E que eles, os grandes especialistas, não sabem explicar o motivo pela qual tem aumentado o número de catástrofes naturais e de fenômenos da natureza. Então essa é uma das evidências. Qual é outra evidência, Jaco Leandro, que nós podemos falar
que sinalizam para nós algo que está para acontecer. O colapso na economia mundial. Mas pode passar para mim essa parte aí? O colapso na economia mundial. Você sabe, aí tá, ó, um dado que eu tirei da internet aqui. A dívida global atinge um recorde histórico de 253 trilhões, de aproximadamente 1 quatrilhão. Você sabe que as dívidas, os países estão cada vez mais endividados. Cada vez mais endividados os países se encontram. As dívidas públicas e privadas do mundo crescem a cada dia. Interessante que essas dívidas um país devendo para outro. E vai ter uma hora que não vai ter como resolver o colapso na economia mundial. Não vai ter. E o que a gente precisa entender, irmãos, que profeticamente, o mundo está sendo preparado para um governo. Que governo? O governo do anticristo. Querendo ou não, isso tudo está sendo implantado para o governo do anticristo. Não é teoria de conspiração, é a verdade. É verdade. Profeticamente é preciso uma moeda única para se controlar uma política internacional. Todo mundo sabe disso. É preciso uma moeda única, digital e de acesso universal. Você sabia que existem países que praticamente não usam mais a moeda, o dinheiro em espécie, que praticamente já foram abolido o dinheiro, e que o uso de cartões já atingiram recordes? Porque quem usava o cheque hoje, que quase ninguém mais usa? Nunca repararam, irmãos, que as máquinas, quando você vai tirar um dinheiro, reparem, as máquinas digitais automáticas têm um sensor digital nos dedos, na mão direita, e um sensor na altura, um sensor óptico, na altura da sua testa. Nunca repararam isso? Os países mais desenvolvidos do mundo, já as empresas usam o que é chamado de criptomoedas. O que seria isso? Uma moeda digital que permite transações de compra e de venda, que é um sistema universal. E a Bíblia já fala disso há muito tempo. A Bíblia já fala isso há muito tempo. Em Apocalipse capítulo 6, acompanha comigo aí. Diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e que estava sobre ele, estava sentado e tinha uma balança na mão. Sabe o que significa isso? Desequilíbrio econômico. Sabe o que significa isso? Fome, escassez, racionalização de alimentos. Na balança. As maiores empresas do mundo já utilizam pagamentos em criptomoedas. E não se assustem, irmãos. Não é querendo colocar medo nos irmãos, não. Porque tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Tudo vai se cumprir.
vai se cumprir. Agora, nesse tempo de pandemia, tem um homem que patenteou, você vê no site oficial dele, patenteou o número 666. Um dos homens mais ricos do mundo. Você encontra no site dele. Então o mundo caminha, lamentavelmente e profeticamente, para um colapso na economia mundial. E que cada dia cresce mais e muitas dívidas são impagáveis. As nações estão cada vez mais endividadas. Pode passar aí, Verão? Quer ver uma outra evidência? Uma outra evidência? O aumento da fome no mundo. É uma outra evidência. Jesus falou em Lucas 21:11. Acompanha comigo aí. E haverá em vários lugares grandes terremotos e o que aí? Fome. Fome e pestes. Desculpa. A Organização das Nações Unidas, aí ó, dizem que a fome atinge mais de 820 milhões de pessoas no mundo. A cada 4 segundos, irmãos, a cada 4 segundos, morre uma pessoa de fome no mundo. Mais de 8.500 crianças, falando nem de adolescente, nem de adultos, de crianças, morre todos os anos no mundo. E graças a Deus que existe muitas pessoas de bem e muitas igrejas no mundo que fazem um trabalho missionário, um trabalho social tremendo. A nossa igreja mesmo faz trabalhos sociais em diversos países, inclusive na África, nos locais mais pobres do mundo. E para quem não conhece a Igreja do Nazareno, está me ouvindo aqui neste momento, a Igreja do Nazareno é uma igreja missionária. A história, quem conhece a história da Igreja do Nazareno, sabe que ela sempre foi, e eu acredito que sempre será, uma igreja missionária. E tantas e outras igrejas no mundo têm feito um trabalho social tremendo. Mas Jesus falou que haveria terremotos e fomes e pestes. Em Apocalipse 6:8, e olhei e eis que um cavalo amarelo, acompanha comigo aí, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome: Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O que vai acontecer durante o período da grande tribulação. E se já não chega de tanta fome no mundo, agora na África, está passando por uma crise, diversos países do mundo, uma praga de gafanhotos está espalhando em toda a região. E em muitos países, ameaçando o fornecimento de alimentos a milhões de pessoas. O aumento da fome no mundo é um sinal. É um sinal de que algo está para acontecer. Qual outra evidência, irmãos, que a gente pode falar? Estou seguindo aqui. O aumento de perseguições de cristãos no mundo.
está aí, ó. Cristãos sofrem em vários países do mundo. E no Paquistão foram excluídos de ajuda alimentar do governo por conta da sua fé. Sabe aonde aconteceu isso? Que momento que aconteceu isso? Nesse tempo de coronavírus, de Covid-19. Por conta da sua fé. Jesus falou em Mateus capítulo 5. Acompanha comigo na sua Bíblia aí, irmãos. Acompanha comigo aí. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em Mateus 24, 9, tem uma outra passagem de Jesus. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. E graças a Deus que hoje, ainda no Brasil, graças a Deus que nós temos liberdade para adorar o nosso Deus, de ir para a igreja. É um privilégio para nós, no Brasil, sairmos e podermos cultuar ao nosso Deus, adorar o nosso Deus. É um privilégio. Nós temos perseguições? Temos perseguições, uma moderna perseguição, sim. Mas ainda no Brasil, a questão que envolve as religiões está garantido na Constituição. Mas em muitos países, olha o que diz aqui, um levantamento feito em 2019 pela organização não governamental Portas Abertas. Registrou quase 5.000 casos de morte por causa da sua fé em Cristo. E a maioria das motivações e perseguições a cristãos são de grupos extremistas islâmicos na África, na China, na Coreia do Norte. Irmãos, é assustador, porque até auxílio em momentos difíceis, até auxílio negado por causa da fé em Cristo Jesus. Você que está me ouvindo aí, está sentado aí, que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se conserte com Deus, se reconcilie com Ele, porque Deus tem dado vários sinais da sua volta. É uma promessa que Jesus fez para a sua igreja. E não se engane, irmãos, nós também seremos perseguidos. Paulo fala em 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 4, não estou lembrado aqui. Os que querem viver verdadeiramente o Evangelho padecerão perseguições. Mas Deus vai nos livrar de todas. Pode acreditar. O aumento de perseguições de cristãos no mundo é uma evidência. É um sinal de que algo está para acontecer. Qual outra evidência, meu diácono? Qual outra evidência? A extinção das espécies. Olha, uma coisa assustadora isso aqui. Mais de 25.000 espécies de animais foram extintos no mundo. E é inacreditável que até peixes que vivem no oceano foram extintos.
E eu vejo, às vezes eu falo até para minha filha. Eu falo para minha filha, ó, tem animais que você vai só ver em fotos. Agora, em 2019, mais de 1.000 espécies de plantas e de animais entram em extinção. Até peixes, irmãos, que vivem no oceano, que são os peixes de águas frias e profundas, os peixes mais saudáveis, onde tem o chamado ômega 3. Você sabe que o ômega 3 existe muitos nutrientes, né? E aí tem muitos benefícios, como aumento da imunidade, como previne doenças do coração, previne doenças crônicas degenerativas, sabe? Previne diabetes, artrite, tantas outras coisas, tantas outras patologias aí. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7 e 9. Você pode acompanhar comigo aí? E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Você sabe, o naus aqui é a via marítima. Você sabe que a via marítima é uma das maiores vias de transporte do mundo. Nesse tempo, nesse período aqui, os naus, a via marítima será prejudicada. A maior via de transporte do mundo, que é a via marítima. A extinção das espécies é uma evidência. É uma evidência de que algo está para acontecer, irmãos. Qual a outra evidência? Não, vai falando meu tempo para mim aí, tá, Bruno? A religião. Semana Mundial, a Organização das Nações Unidas destaca a importância de harmonia entre as religiões. Líderes religiosos, diplomatas e outros representantes participaram deste evento. Todos nós sabemos que profeticamente, irmãos, para que haja paz no mundo, é preciso ter domínio político, domínio religioso. Profeticamente é preciso ter o domínio político, domínio religioso. E para que haja paz no mundo é preciso a harmonia entre as religiões. Diversos líderes de diversas nações do mundo já se reúnem para se falar sobre a reunião e a harmonia entre as religiões. O que nós precisamos entender é que o governo do anticristo é um governo ecumênico. E para fazer isso, e para que ele faça isso num tempo certo, que eu acredito que a igreja já foi arrebatada há muito tempo, é preciso que ele venha unir as três maiores religiões do mundo. As três maiores religiões do mundo. Quais são? Cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São as três maiores religiões monoteístas. E é por isso que ele vai fazer um pacto de paz entre eles. Quando ele assinar um contrato de paz, de uma falsa paz, uma falsa prosperidade, que o anticristo, a princípio, promoverá naquele tempo. E o que ele vai fazer? Você sabe que os árabes, eles querem um pedaço de Jerusalém.
que é de Israel, que Jerusalém é a eterna capital, né, de Israel. Mas eles querem. Os judeus querem parte do Monte Moriá, porque hoje os arqueólogos comprovam, né, os estudiosos comprovam que aonde está o chamado Domo da Rocha, a cúpula da rocha, não é o lugar aonde se deve construir o templo. E o que tem de especial no Monte Moriá? Você sabe que o Monte Moriá é onde Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaac, aonde Salomão construiu o templo. Então, para aquele lugar, é um lugar especial para eles. E que, para que haja unidade entre harmonia entre as religiões, é preciso unir as religiões. E isso tem acontecido no cenário mundial hoje. Que mais evidência? Tem mostrado que é um sinal de que algo está para acontecer. Nesse aqui eu podia ficar o dia todo falando. A banalização da vida. O aborto. O aborto. Você sabia que mais de 55 milhões de abortos são feitos todos os anos? A vida está cada dia mais sendo banalizada. O que é a coisificação do ser. O ser humano se tornou uma coisa como qualquer outra coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: nenhum médico e nenhum biólogo, outra área da ciência intelectualmente honesto pode discordar que a vida começa na concepção, irmãos. Isso é comprovado por várias áreas da ciência. A biologia, a medicina fetal, a embriologia, a genética, comprova isso. E aí, você fica até assustado, porque o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que deveria proteger a vida, o que ele faz? Faz uma apologia ao aborto. Está aí a foto dele aí. Até a corte, até o Supremo Tribunal quer decidir com relação ao aborto, que não é competência deles. Sabe que o Congresso é maior do que a corte. A corte não foi feita para criar leis. Eles foram feitos para ser guardião da lei. Mas a vida está sendo banalizada. No Salmo 139, que nós conhecemos muito bem, diz, versículo 13: pois possuísse os meus rins e entretecestes no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram formados, encobertos quando no oculto fui formado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Ele está falando da vida embrionária. E eu pego uma frase de um pastor, que não é minha, para falar com relação a isso. Ser e humanidade não estão em ordem crescente. Ser é inato. Ninguém se torna ser humano simplesmente é.
E eu pego uma frase de um juiz nos Estados Unidos julgando uma causa com relação ao aborto. E ele diz uma coisa interessante. Ele fala que todo ser humano nasce para morrer. E não está em nenhum de nós decidir o dia, a hora e o mês que ele vai morrer. Porque isso pertence a Deus. Que mais? Vou deixar para a próxima sair. 5, né? Que mais? Quer ver? Não está aí no... Não está aí não, tá? Vou ler para você. Gostaria que você abrisse aí na sua casa 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 3:1. Diz que muitos se apostatarão da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Será que nós temos visto isso hoje? Será que esse é um sinal? Muitos se apostatarão da fé, se apostatando da fé, abandonando a sua fé? Segunda Timóteo capítulo 3, sabe porém que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Será que nós estamos vendo isso na sociedade, irmãos? Será que nós temos visto isso na sociedade? Será que isso sinaliza para nós algo? Não tem mais como eu concluir. Irmãos, não tem mais como, né, pastor? Não tem mais eu concluir mais esse tópico aí. Que talvez seja um dos tópicos mais importantes que nós poderíamos falar nesta manhã. E aí nós vamos deixar para uma outra oportunidade, que são a questão das luas de sangue. Que é uma prova irrefutável que Jesus breve vem para buscar a sua igreja. Você pode estudar aí na sua casa, ler. Só tem um detalhe: essa data que está aí, 1942, não é 1942 não, tá, pastor? Eu errei aí. É 1492, ok? Quando os judeus foram expulsos da Espanha. Ok? Tem mais tempo, pastor? 1 minuto? 1 minuto, então eu quero deixar para você um texto da palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Um texto que está lá em Lucas 21, versículo 28. Leia comigo aí, irmãos. Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Eu deixo para você aí esse texto. Deixa eu colocar o óculos aqui. Vamos ler? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. Você é uma bênção de Deus. Em breve estaremos com o Senhor. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.